Abandonem o modo como viviam antes. O homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. Não se comportem mais como os gentios, os pagãos, que vão atrás de seus pensamentos vazios. Meu querido irmão, minha querida irmã, este trecho da carta de São Paulo aos Efésios, que a Quaresma de São Miguel nos propõe para hoje, nos fala justamente desta mudança, desta conversão. Em grego, a palavra conversão é uma palavra bonitinha, é metanoia, ou seja, é um mudar a mentalidade. Eu não posso, meu irmão e minha irmã, você também não, querer seguir a Cristo e continuar seguindo as ideias que o mundo oferece. E para chegar a essa conclusão, a gente não precisa fazer filosofia, teologia, grandes estudos. É só ouvir o que nós acabamos de ouvir e olhar para a nossa vida. E aqui vai uma dica: pare de olhar a vida do seu irmão. Porque a gente é muito dono de fazer isso, né? Quando a gente não quer mudar de vida, a gente lê, ouve a palavra e fala assim: ah, se a dona Lourdes estivesse ouvindo isso, porque isso daqui é para dona Lourdes. Meu irmão, minha irmã, Deus é todo poderoso. Ele pode tudo. Se ele quisesse que outra pessoa estivesse ouvindo essa leitura, com certeza essa pessoa estaria ouvindo. Mas pelo que parece e pelo que tudo indica, quem está precisando mudar de vida urgentemente é justamente você e eu. Porque fomos nós que Deus escolheu, Deus moveu o mundo e a história para que você e eu, neste dia 24 de setembro de 2024, estivéssemos ouvindo essa palavra. Então não adianta a gente olhar para o lado, pensar no vizinho, na tia, na sogra, no pai, no avô, no marido, na esposa, no irmão de comunidade. Não, é justamente você que tem que mudar de vida, sou justamente eu. Porque é para nós, hoje, agora, que essa palavra é dirigida. Nós não podemos, meu irmão e minha irmã, mais continuar querendo seguir a Cristo no coração, mas querer seguir os costumes dos pagãos. Não dá. Não dá para eu abraçar a fé em Cristo e querer levar a vida que eu levava. Tempos atrás eu ouvia de uma pessoa que me dizia assim: depois que eu comecei a viver a fé, depois que eu abracei a fé em Cristo, caminhando com Jesus, meus amigos diziam para mim que eu já não era mais o mesmo. Eu, no fundo do coração, falei: louvado seja Deus, né? Porque abraçar a fé em Cristo, se decidir pelo caminho do céu e continuar vivendo como vivia antes, é sinal de que muito pouca coisa ou quase nada mudou. E não é porque eu já seja padre, não é porque a dona Lourdes é ministra, que a gente já está 100% no caminho do paraíso, não. Por isso essa palavra de hoje é um apelo à nossa conversão para todos, e conversão urgente. Eu preciso ser um padre mais santo hoje, a partir de hoje. A dona Lourdes, ela tem que dar os pulos dela e começar a ser uma ministra mais santa a partir de hoje. Você que me ouve, quem quer que você seja, você precisa, diante da cruz de Cristo, decidir-se pela conversão hoje. Abandonar os comportamentos pagãos que vão atrás de pensamentos vazios. A palavra vaidade, no latim, significa coisa vazia. Então não dá, meu irmão, minha irmã, para seguirmos o caminho do paraíso e querermos viver de acordo com a mentalidade desse mundo paganizado, que é contrário a Deus. Não dá. Seria a mesma coisa que querer colocar
o anjo da guarda e o demônio para tomar um lanche na mesma mesa no fim da tarde. Não dá. São projetos de vida irreconciliáveis. E como esse processo de conversão é um combate diário, é uma luta diária, é preciso que a gente reze, não só pela nossa conversão, mas como nos pediu Nossa Senhora em Fátima, rezar pela conversão dos pobres pecadores todos e apoiar os outros no caminho da conversão. Nós ouvíamos isso na missa de São Mateus, né? São Paulo dizendo: sejam suportes uns dos outros, para que ninguém desanime no caminho do paraíso. É preciso que nós abandonemos o modo como nós vivíamos antes, o modo como nós vivíamos até agora, porque esse modo vai nos corrompendo com paixões enganadoras. É preciso que a gente busque saciar a alma com Deus e as coisas do céu, porque senão nós vamos ficar insensíveis, com o coração duro e entregues a todo tipo de impureza. Olha que coisa mais terrível. Terrível, mas é isso que muitas vezes vocês e eu estamos vivendo. Mesmo sendo já cristãos, mesmo já batizados, mesmo consagrados. Ou santos ou nada, o cristão é chamado à santidade. Já disse isso outras vezes, mas coisa boa nunca é demais a gente repetir. Foi entrando na mentalidade nossa uma história assim: eu quero ir para o céu, mas não preciso ser santo. Escuta, meu querido, minha querida. Quem foi que te disse que quem não é santo entra no céu? Você e eu podemos não ser canonizados pela igreja. Por isso a igreja celebra no dia 1º de novembro a solenidade de todos os santos. Essa multidão incontável de homens e mulheres, canonizados ou não, que estão na glória de Deus no céu. Quem foi que lhe disse que sem ser santo você entrará no céu, minha querida e meu querido irmão? Quem foi que me disse que se eu não for um padre santo, eu entrarei no céu? Ser santos é a nossa vocação. Ah, padre, o senhor está inventando isso. Não. Desde o Antigo Testamento, Deus deu essa ordem ao povo: sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. No Evangelho, Jesus retoma isso: sede perfeitos e misericordiosos, porque perfeito e misericordioso é o vosso Pai Celeste. São Paulo apóstolo dirá: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Então veja, meu irmão, minha irmã, a conversão da nossa vida, se até agora foi meio xoxa, que a partir de hoje ela seja mais decidida. A Quaresma de São Miguel está acabando. Você já fez uma boa confissão? Você já procurou o sacerdote com o coração humilde para confessar os seus pecados e dizer: Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Mereço o castigo, mas eu venho arrependido implorar a tua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, um coração humilhado, um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza. Por mais torta que tenha sido sua vida até hoje, abrace a misericórdia de Deus. Procure o sacerdote. Faça uma boa, sincera confissão. E abrace o caminho do céu. E se você na sua vida se deparar com alguém que deseja também a conversão, faça tudo o que for possível para ajudar esta pessoa no caminho do paraíso. Quem ajuda a salvar uma alma está garantindo a salvação da sua própria alma. Que nós, unidos a Cristo, colaboremos
na salvação dos nossos irmãos e irmãs. Falando em combate e caminho do paraíso, vamos ler e meditar o capítulo 35 deste livro que leva justamente esse nome, o combate espiritual e o caminho do paraíso. Importa que tenhamos inclinação e afeição às virtudes, ou seja, que a gente tenha gosto por aquilo que é bom, por aquilo que é de Deus. Que a gente tenha inclinação e afeição às virtudes. Poderemos conseguir esses sentimentos considerando o quanto agradam a Deus e quão nobres e excelentes sejam em si mesmas as virtudes. Por que eu tenho que querer uma virtude? Querer porque é uma coisa que Deus gosta. Quem ama a Deus deve amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. E depois, como nos são úteis e necessárias, pois são o princípio e o fim de toda a perfeição. Façamos a cada manhã o firme propósito de aproveitar todas as ocasiões daquele dia para nos exercitarmos nas virtudes, e várias vezes examinemos se estamos cumprindo os propósitos. Devemos também renová-los durante todo o dia. Tudo isso particularmente a respeito da virtude que decidimos exercitar. Os exemplos dos santos, as nossas orações e as meditações sobre a vida de Cristo, práticas tão necessárias em todos os exercícios espirituais, tudo apliquemos à virtude que agora exercitamos. Então veja, onde é que nós vamos encontrar as meditações sobre a vida de Cristo? Lendo, meditando os 4 evangelhos. O exemplo dos santos, uma coisa que eu sempre indico para as pessoas: leiam Vida de Santo, assistam filmes bons sobre a vida dos santos. Matemática a gente aprende com o professor de matemática. Língua portuguesa a gente aprende com o professor de português. Santidade a gente aprende com quem já é santo, viu? As nossas orações, diariamente, meu irmão, minha irmã, o Santo Rosário, a devoção ao Anjo da Guarda, né? Coisas que nós devemos fazer todos os dias. Façamos o mesmo em todas as outras ocasiões, como já falaremos, mesmo que sejam muito diferentes entre si. Procuremos acostumar-nos de tal modo aos atos virtuosos externos e internos, que venhamos a fazê-los com aquela prontidão e facilidade com que antes realizávamos o que agradava à nossa natureza. Já perceberam como que pecar é fácil? A coisa mais fácil do mundo é pecar. A virtude exige de nós um exercício diário. Sem exercício, não há virtude que cresça em nós. E quanto mais os nossos atos forem contrários à nossa índole, mais depressa, como já o dissemos, a nossa alma terá o hábito bom. Maravilhosa força nos dará neste exercício repetir de viva voz ou na mente, do modo que melhor convier, as sagradas palavras da Divina Escritura. De manhã, lê o Evangelho do dia. Escolhe ali uma frase, um versículo e tente ir repetindo durante o dia. Preencha o tic-tac do seu dia a dia, meu irmão, minha irmã, com a palavra de Deus. Leu, meditou o Evangelho do dia, escolhe ali uma frase, um versículozinho, por mais breve que seja, e tenta manter viva na sua memória a lembrança da palavra de Deus. Se sabemos passagens do Evangelho a respeito das virtudes que praticamos, devemos repeti-las durante o dia, especialmente quando se levanta a paixão contrária à nossa virtude. Está aí que nós possamos tomar a sério a decisão da nossa conversão, confiando e aproveitando dos auxílios e dos meios
que a graça de Deus nos concede através da Santa Igreja. Deus